Olá, caros alunos, sejam bem-vindos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Hélio Gomes e vou trabalhar a disciplina de Gestão da Qualidade. É importante, solicito a vocês que durante as aulas tenham papel e caneta em mãos para quando surgir uma dúvida, vocês anotarem e depois postarem para tirar dúvidas. Estarei sempre às ordens. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam apostilas. Vamos começar. Vamos iniciar com a introdução à gestão da qualidade, através dos conceitos de qualidade, segundo os principais estudiosos e entusiastas, e analisaremos como o conceito evoluiu ao longo dos anos. É importante iniciar lembrando o ambiente competitivo no meio empresarial onde trabalhamos. Para lidar com esta realidade, as empresas têm buscado novas opções de matérias-primas, agilidade nos processos, novos mercados de venda, desenvolvimento de produtos inovadores, logística mais arrojada, enfim, tudo que garanta a manutenção no mercado devido ao crescente cenário competitivo. Podemos perguntar: fazer qualidade dos produtos é um diferencial no mercado competitivo? Fazer qualidade dos produtos é uma obrigação. A qualidade dos produtos é classificada de acordo com o que o consumidor está disposto a pagar. Por exemplo, arroz tipo 1, arroz tipo 2, um carro com acessórios ou sem acessórios. Podemos concluir que o diferencial de qualidade está nos serviços. Voltamos então à competitividade. Você já deve estar se perguntando: por que é utilizado o termo competição? Porque ele faz parte do nosso dia a dia. A resposta é óbvia, não é? Produzir com qualidade aumenta as condições de competição no mercado. Os objetivos da gestão da qualidade nas empresas é sempre buscar a melhoria dos seus processos, utilizando os métodos e ferramentas da qualidade, bem como todos os recursos utilizados na realização de determinada tarefa, sejam sempre otimizados. Competitividade. Preste atenção nessa equação. Competitividade é igual qualidade mais produtividade mais foco no mercado. Portanto, deve-se dar atenção a esse contexto. A produtividade cresce com a qualidade dos produtos, imprimindo maior competitividade à empresa e garantindo a sua sobrevivência no mercado. A gestão da qualidade tem por objetivo aperfeiçoar todo o esforço e recursos utilizados na realização de determinada tarefa. Ou seja, para que não haja desperdício de tempo e dinheiro produzindo algo que não será vendido ou devolvido pelo cliente, seja ele o consumidor final, pessoa física, outra empresa, pessoa jurídica, ou mesmo colega do departamento ao lado. Afinal, o que é qualidade? É muito comum entre nossos amigos, colegas de trabalho, cada um tem uma definição para o termo qualidade. Apesar do conceito já assimilado, os métodos e ferramentas não são plenamente conhecidos. Caso contrário, haveria grande redução das anomalias dos processos. Vamos aos conceitos definidos por grandes autores da qualidade. Edward Deming, qualidade é melhoria contínua. Philip Crosby, qualidade é conformidade com os requisitos, requisitos dos clientes. Joseph Duran, qualidade é adequação ao uso. Vicente Falcone Campos, um produto ou serviço de qualidade
é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de modo seguro e no tempo certo às necessidades dos clientes. Observe a variedade de conceitos plenamente adequados aos princípios básicos para a implementação da gestão da qualidade nas empresas. Além destes conceitos, a NBR ISO 9000-2015, fundamentos e vocabulários utilizados na NBR ISO 9001, versão 2015, define qualidade como grau no qual um conjunto de características inerentes a um objeto satisfaz os requisitos. Segundo a norma, as características diferenciam um produto do outro, agregando mais qualidade em suas características físicas, sensoriais, o cheiro de um produto, o som que emite, comportamentais, atendimento e tratamento ao cliente. Temporais, pontualidade, por exemplo, ergonômicas, conforto da poltrona, e funcionais, a velocidade de um computador. Lembre-se, as características devem atender os requisitos especificados pelos clientes. Ao longo dos anos, principalmente a partir da Revolução Industrial, anos 20, a qualidade dos produtos e serviços foram evoluindo e determinando padrões para a satisfação dos consumidores. Evolução da qualidade. A partir dos anos 20, a qualidade era determinada através da inspeção final. A ênfase era apenas na verificação do produto final, deixando o processo de produção sem controle adequado. A partir dos anos 40, no fim da Segunda Guerra Mundial e expansão do comércio, o processo passou a ser inspecionado também. Inicia-se, então, a era do controle estatístico do processo, o CEP. A estatística é utilizada como uma ferramenta de controle da qualidade e a inspeção é por amostragem. Alguns produtos são retirados em momentos determinados. Já a partir dos anos 50, com a intensificação do comércio internacional de produtos, tornou-se necessária a adoção de padrões técnicos para a produção. Foi a era da garantia da qualidade. Garantir aquilo que foi negociado com o mercado, óbvio, né? Com os clientes. E a partir dos anos 80, temos o foco na gestão da qualidade total. A qualidade será obtida somente a partir da mobilização de toda a empresa. Portanto, a participação de todos é fundamental. A intensificação do comércio em função da globalização expõe as empresas a um nível de competição ainda mais alto. Hoje vamos aprender a diferença entre ferramentas e métodos da qualidade. Além de aprender a utilizar as 7 principais ferramentas da qualidade, e por fim, vamos falar sobre as normas da série ISO 9000. Agora, vamos diferenciar métodos de ferramentas. Segundo Seleme e Stadler, 2008, método é a sequência empregada para atingir determinado objetivo, aquilo que pretendemos realizar, enquanto as ferramentas são os recursos utilizados no método. Na gestão da qualidade, vamos trabalhar com métodos e ferramentas de gestão, como o próprio nome diz. Ou seja, não são instrumentos palpáveis, físicos, mas sim técnicas gerenciais para a organização do trabalho de todas as pessoas envolvidas.
Dentre todas as ferramentas de gestão da qualidade que vocês já ouviram falar, ou ainda conhecerão, 7 são consideradas essenciais. As 7 ferramentas da qualidade. Fluxograma. No fluxograma, o objetivo é descrever os processos. Diagrama de Pareto. Distinguir os fatores essenciais que causam determinado problema de qualidade dos fatores secundários. Diagrama de causa e efeito. Levantar as possíveis causas de um problema que afeta a qualidade. No histograma, é um gráfico que permite visualizar a distribuição de um conjunto de dados. Folhas de verificação permitem coletar dados, número de peças defeituosas, por exemplo, de forma organizada e sistemática. Gráficos de dispersão estabelece a relação entre duas variáveis. Exemplo, a influência da temperatura do forno no peso do pão. Já as cartas de controle têm a finalidade de analisar a variabilidade dos processos produtivos ao longo do tempo. É importante destacar que estas ferramentas foram criadas não para uso isolado, mas para serem combinadas. Juntas, elas permitirão mapear processos, identificar os defeitos em produtos e serviços, rastrear as suas causas e corrigi-las. A partir da compreensão de cada uma, vocês conseguirão definir qual a melhor combinação a ser utilizada na sua empresa para a correta identificação das causas e solução de determinado problema que afeta a qualidade. Agora, vamos conhecer a NBR ISO 9001-2015. É importante lembrar que a versão atual da norma foi publicada no ano de 2015 e é a 9001, versão 2015. A ISO significa Organização Internacional para a Padronização e tem o propósito de desenvolver e promover normas e padrões mundiais que traduzam o consenso dos diferentes países do mundo, de forma a facilitar o comércio internacional. Mais de 100 países fazem parte da ISO, entre eles o Brasil, através da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ao implantar a NBR ISO 9001, versão 2015, a empresa passa a possuir um certificado de qualidade, reconhecido internacionalmente. A NBR ISO 9001, versão 2015, apresenta 7 princípios para implantação e operação de um sistema de gestão da qualidade. Foco no cliente é o objetivo maior de qualquer organização. Nossos produtos são produzidos, nossos serviços são prestados para ele, o cliente, sendo ele o motivo da própria existência da empresa. Liderança. Os líderes da empresa determinam o padrão de qualidade que se pretende atingir. Isso pressupõe o envolvimento da alta administração da empresa no planejamento e implantação de políticas da qualidade. Já no engajamento de pessoas, é fundamental a mobilização e envolvimento de todos no sistema de gestão da qualidade. Na abordagem de processos, os processos internos da empresa colaboram entre si para integrar aos clientes os produtos e serviços que necessitam, de acordo
com os requisitos especificados. Já na melhoria, a busca pelo aprimoramento constante dos produtos e, consequentemente, processos da empresa. Na tomada de decisão baseada em evidência, é fundamental ter fatos e dados para a tomada consciente de decisão sobre os produtos e processos. Na gestão de relacionamentos, a ênfase no relacionamento com os clientes e equipes de trabalho, para aumentar a satisfação dos clientes internos e, obviamente, os clientes externos, aqueles que pagam o nosso salário. Agora vamos conhecer o método PDCA. Vamos conhecer o ciclo PDCA, que trata de um método composto de 4 etapas. O ciclo PDCA, também amplamente conhecido como o ciclo de Deming, é considerado um dos principais métodos de gestão da qualidade. O ciclo PDCA foi idealizado por Walter Schurrat, mas foi a partir de William Edward Deming, na década de 50, que a utilização foi popularizada. Este breve histórico do ciclo PDCA se faz necessário, pois vocês poderão encontrar na literatura também a denominação de ciclo de Schurrat. Vamos conhecer um pouco mais do ciclo PDCA. Na primeira etapa, do inglês plan, que significa planejar ou planejamento, são estabelecidas as metas e o método para alcançar essas metas. A palavra método vem do grego e significa caminho. Já na segunda etapa, do inglês do, que significa fazer, executar o que foi planejado. É importante treinar e educar os envolvidos no método para alcançar a meta. Deverá, durante a tarefa, coletar os dados dos produtos e processos, de acordo com o que foi determinado para medir. Já na terceira etapa, do inglês check, que significa verificar os resultados. Preste bem atenção. Aqui devemos averiguar os resultados obtidos e a própria execução. Ou seja, devemos verificar se o trabalho está sendo executado conforme o padrão determinado na etapa de planejamento. Na quarta etapa, do inglês action, que significa agir apropriadamente. Esta última etapa do ciclo se concentra em tomar ações baseadas a partir dos resultados apresentados no passo anterior. Se o trabalho desviar do padrão, tomar medidas para corrigi-lo. Se o resultado estiver fora do padrão, investigar as causas e tomar ações para prevenir, corrigir, melhorar ou até mesmo completamente o sistema de trabalho. PDCA é o principal método para controle dos processos de uma empresa. Segundo Falcone, processo é um conjunto de causas que provoca um ou mais efeitos. Para Juran, um processo é uma série sistemática de ações direcionadas para a consecução de uma tarefa. O ciclo PDCA, muito utilizado nas empresas para 3 tipos de ações gerenciais. 1. Planejamento da qualidade, estabelecimento de novos padrões de trabalho, um novo processo baseado nas necessidades das pessoas de um novo produto. No item 2, manutenção da qualidade, garantia do cumprimento daqueles padrões de trabalho, que é o processo existente para manter estáveis as características do produto, garantindo assim
a satisfação das pessoas. Na última etapa, a 3, melhoria da qualidade, melhoria contínua dos padrões de trabalho, processo existente para satisfazer cada vez mais as pessoas. Por outro lado, o trabalho contido nas funções conduzidas pelas pessoas de uma empresa é direcionado para desempenhar as 3 ações de controle da qualidade. Na rotina diária, também aplicamos o ciclo PDCA para tratar das anomalias. Afinal, o que é anomalias? São quebras de equipamentos, qualquer tipo de manutenção corretiva, defeitos em produtos, refugos, retrabalhos, insumos fora da especificação, reclamações dos clientes, vazamentos de qualquer natureza, paradas de produção por qualquer motivo, atraso nas compras, erros em faturar, erros de previsão de vendas. Em outras palavras, são todos os eventos que fogem do normal. É importante saber que, ao se reduzir as anomalias, as necessidades de trabalho que não agregam valor são diminuídas. Com isto, as funções operacionais devem ocupar o tempo centrada na padronização dos processos, produtos e serviços. Lembrando sempre que gerenciar é essencialmente atingir metas. Segundo Falcone, não existe gerenciamento sem metas. Quando existem muitas anomalias, o tempo das pessoas é consumido em combatê-las e não para atingir metas, para gerenciar. Neste caso, grande parte das ações da empresa estão ao sabor das anomalias, portanto, não agregam valor. Você que será um futuro técnico deve entender que as funções gerenciais demandam conhecimento. Quanto maior o conhecimento de um indivíduo, maiores são as possibilidades de atingir metas nunca antes imaginadas. Hoje, a informatização e a automação fazem com que o trabalho humano fique concentrado nas funções gerenciais, onde o conhecimento é vital. Por isso, tenha sempre em mãos o ciclo PDCA. Agora vamos conhecer esta ferramenta da qualidade que são os fluxogramas. Conceituação e construção. Vamos conhecer os fluxogramas? A primeira das 7 ferramentas da qualidade, relacionadas anteriormente. O fluxograma é uma ferramenta que nos auxilia a desenhar os processos gerenciais. Para tanto, é utilizada uma simbologia definida pela ANSI, American National Standard Institute, equivalente no Brasil à ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que propõe a padronização neste tipo de representação. Assim, um fluxograma pode ser lido corretamente em qualquer lugar, dentro e fora do país. Então vamos conhecer a simbologia para a construção de fluxogramas de acordo com o padrão ANSI. Retângulo, operação, representa mudança num item. Pode ser um trabalho humano, máquina ou ambos. Retângulo, de lado arredondado, operação que representa mudança num item. Trabalho humano, máquina ou ambos. A seta grossa significa movimento, transporte. Pode ser movimentação física. No triângulo, movimentação física. Armazenagem, sob controle, necessita ordem para remoção. Losango,
ponto de tomada de decisão, ponto de processo onde uma decisão é tomada. A seta, sentido de fluxo, para indicar sentido e sequência, ligação entre os diferentes símbolos. Círculo grande, caracteriza-se por inspeção e controle. Interrupção para avaliação de qualidade. Já a seta interrompida, transmissão instantânea de informação. Retângulo, com fundo arredondado, significa documento, registro de saída. Círculo alongado, limites, início e fim de um processo. Normalmente, as palavras início e fim são escritas nele. Um fluxograma tem a função de representar visualmente um processo. A utilização deste recurso visual tem algumas finalidades. Para que possamos seguir seus procedimentos, para que possamos analisar um processo e definir oportunidades de melhoria da qualidade, ou ainda utilizar no treinamento de pessoas recém-contratadas ou que deverão executar novos procedimentos organizacionais. Verifique no seu material de apoio o exercício proposto sobre o fluxograma. Você vai tirar de letra. Estou à disposição no fórum virtual para esclarecimento de dúvidas. Você achou que acabou? Ainda não. Vamos conhecer os tipos de fluxogramas. 1. Diagrama de blocos, onde é permitida uma rápida visão geral do processo que está sendo mapeado, utilizando somente blocos, que são retângulos, para sua representação. Geralmente é elaborado no início do trabalho de levantamento dos dados para mapeamento dos processos, com o objetivo de organizarmos os dados coletados. 2. Fluxograma funcional. Permite visualizar o movimento entre as diferentes áreas de trabalho. Na linha do departamento das áreas funcionais, podemos visualizar a contribuição deste para o processo como um todo, incluindo as medidas de desempenho a serem consideradas. Podem ser usados somente blocos ou a simbologia completa do padrão ANSI. Fluxocronograma adiciona a indicação de tempo de processamento e de ciclo de cada atividade, permitindo ordenar a realização das mesmas. Já um fluxograma geográfico ou físico permite visualizar e analisar o fluxo físico das atividades, identificando rapidamente excessos de deslocamento e esperas, no caso de um produto, layout ou de processos excessivamente burocráticos. Vamos conhecer também agora os 5 sensos. Segundo Eduard Deming, a transformação somente poderá ser realizada pelo homem, não por máquinas. Nenhuma empresa pode comprar sua rota para a qualidade. Então, para fazer gestão da qualidade nas empresas, precisamos das pessoas e métodos eficazes para ocorrer a transformação. Um passo importante para conquistar a qualidade é arrumando a casa. Neste caso, vamos conhecer um método para a introdução de mudanças de atitude das pessoas através da assimilação de 5 conceitos simples, conhecidos como 5S. O 5S surgiu no Japão a partir da década de 50. É um método que busca a eliminação de desperdícios, sendo capaz de modificar o seu humor, conduzir suas atividades e atitudes,
Portanto, promover o 5S é praticar a educação. É fundamental citar que a eliminação de desperdícios está presente também na obra de Ono, considerado um dos idealizadores do sistema Toyota de produção. Caso tenha oportunidade, leia o livro Sistema Toyota de Produção. Vale a pena. A melhor forma encontrada para expressar a abrangência e profundidade dos significados dos 5 S's foi acrescentar o termo senso de antes de cada palavra em português que mais se aproxima do significado original. Assim, o termo original 5S ficou mantido, mesmo na língua portuguesa. O termo senso de significa exercitar a capacidade de apreciar, julgar e entender. Significa ainda a aplicação correta da razão para julgar ou raciocinar em qualquer caso particular. Ao conhecer o significado de cada S, você poderá avaliar melhor o porquê do uso desse termo auxiliar. Os 5 sensos. O primeiro senso, em japonês, significa seiri. Em português, senso de utilização, ou arrumação, ou seleção. Já o segundo senso, em japonês, significa seiton. Em português, senso de organização, ordenação ou classificação. O terceiro senso, em japonês, seisu. Em português, senso de limpeza ou zelo. Já o quarto senso, em japonês, seiketsu. Em português, senso de asseio, higiene ou saúde. O quinto e último senso, em japonês, shitsuki. Em português, senso de autodisciplina, educação ou compromisso. São benefícios dos 5 sensos: melhoria de qualidade, em amplo sentido, qualidade do trabalho, qualidade de vida, qualidade do meio ambiente. Melhoria da comunicação, redução de desperdícios e custos. Valorização da empresa perante o cliente, melhoria da segurança e otimização de espaço físico. Mudanças de comportamentos e hábitos, entre outras. Vamos então conhecer cada um dos 5 sensos. Seiri, senso de utilização, consiste em analisar o local, não só no trabalho, mas também em casa, e manter apenas objetos e dados necessários na quantidade certa. Para tanto, é necessária a classificação de todos os itens de acordo com critérios como utilidade, frequência de uso. O foco principal aqui é o que não serve só atrapalha. Não deixe escapar nada. É fundamental conhecer a utilidade das coisas, saber separar o que é útil do que não é útil. Neste senso de utilização, é prioridade identificar materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados necessários e desnecessários, descartando ou dando a devida destinação ao que é desnecessário. Fazer um melhor planejamento para evitar retrabalho, desperdício de tempo, de materiais, ter ao alcance das mãos o que se usa todo instante, habituar-se a manter os objetos organizados. Não se esqueça de prever como irá descartar. Verifique a utilidade dos itens que você irá descartar. Poderiam ser doados, utilizados por outros, desde outros departamentos da empresa
até outras pessoas, dentro e fora da organização. Solicitar o descarte correto de cada tipo de material. Veja também a essência do senso de utilização. Guardar é um instinto natural das pessoas. O senso de utilização, além de proporcionar a identificação dos excessos ou desperdícios, sejamos capazes de identificar o porquê do excesso. Nesta dimensão, ter senso de utilização é preservar consigo apenas os sentimentos valiosos, como amor, amizade, sinceridade, companheirismo, compreensão, e descartar, é claro, os sentimentos negativos e criar atitudes positivas. Seiton, senso de organização. Corresponde à organização do ambiente, dos objetos, materiais, equipamentos, dados e informações úteis. Cada um destes e demais itens presentes deve possuir seu lugar exclusivo e, após o uso, deverá voltar e permanecer sempre ali. Cada item deve estar sempre disponível e próximo ao local de uso e somente na quantidade certa, na qualidade certa e no momento certo. Não podemos esquecer que a organização encanta a vista, economiza o tempo, valoriza o trabalho e proporciona o bem-estar das pessoas. Então, no senso de organização, manter tudo em ordem, sinalizar as áreas, ter placas indicativas, utilizar cores uniformes e visíveis para facilitar a localização de cada material, já que organizar é identificar. Utilizar a regra um de cada, uma tesoura, uma caneta, para orientar a organização. Ter as tarefas bem definidas, definir locais apropriados e critérios para armazenar, guardar ou dispor materiais. Enfim, expor visualmente todos os pontos críticos, tais como locais perigosos, saídas de emergências, partes da máquina que exigem atenção especial, locais de atendimento, dentre outros. Veja também a essência do senso de organização. Manter o equilíbrio emocional, saber ouvir, cumprir os compromissos assumidos, negociados, cumprir as leis, assumir posturas comportamentais que representam a ordem, não misturar preferências pessoais com as profissionais, valorizar e elogiar os atos bons, incentivar as pessoas e não somente criticá-las, distribuir o seu tempo dedicado ao trabalho, ao lazer, à família e aos amigos. Fique atento, verifique na apostila, tem atividade de aprendizagem sobre os 2 primeiros sensos. Seisul, senso de limpeza. A prática da limpeza traduz o ideal de manter limpo o local antes e durante e depois da jornada de trabalho. Segundo Ribeiro, 2006, significa zelar pelos recursos e pelas instalações em geral. Sua interpretação vai além da limpeza física, se estendendo aos cuidados com a própria aparência e às condições psicológicas em harmonia. Cada pessoa deve manter a sua própria área de trabalho limpa e, sobretudo, ser conscientizada para as vantagens de não sujar. Visa principalmente a criação de um ambiente físico agradável. No senso de limpeza, limpar as ferramentas de trabalho após o uso é fundamental.
Não jogar copos descartáveis no chão. Utilizar o recipiente adequado. Evitar arquivos temporários que ocupam memória do computador desnecessariamente. Manter a limpeza em todos os lugares. Sanitários, bebedouros, refeitório. Lembre-se que são lugares de uso comum. Vamos varrer tudo. Não deixar parafusos, graxa, papéis jogados no chão. Ajude a limpar os caminhos. Quando os caminhos estão livres, tudo se torna mais fácil, mantendo cada coisa no seu lugar. Só assim que chegaremos ao melhor resultado. Nossa qualidade depende deste esforço. Nossa empresa é nosso espelho. A qualidade do produto, os níveis de limpeza e os conceitos de organização de qualquer empresa são reflexos dos que nela trabalham. Para tanto, é necessário limpar antes de organizar. Organizar significa padronizar a armazenagem, mas não se pode começar a padronização enquanto tudo não estiver limpo. Veja também a essência do senso de limpeza. Cultivar o bom humor e respeito mútuo nas relações pessoais e profissionais. Ter a mente sempre limpa e sadia. Pensar positivamente. Fazer das dificuldades uma oportunidade de crescimento. Conseguimos visualizar e conhecer 3 primeiros sensos: o senso de utilização, o senso de organização e o senso de limpeza. Na próxima aula, continuaremos com o conhecimento do 5S, onde apresentaremos os outros 2 sensos: o senso de saúde e o senso de autodisciplina. Até a próxima! Aproveitem bastante o material disponível, tanto na sala virtual quanto na apostila. Tudo de bom para todos.